E aí, pessoal, tudo certo? Chegou a hora de a gente mergulhar fundo na jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Hoje, o nosso foco é o informativo 859 do STJ. E olha, ele veio recheado, viu? Tem decisões aqui com um impacto gigantesco e que com certeza vão pintar na sua prova de concurso. Antes da gente começar, só um recadinho rápido. Para quem quer ir além e realmente fixar esse conteúdo, a gente preparou um e-book com questões discursivas todas comentadas sobre os informativos. O link está aqui na descrição, e se você adquirir além de turbinar seus estudos, você dá uma força danada para a gente continuar com esse trabalho. Beleza, então. Vamos ao que interessa. O cardápio do informativo 859 está bem variado, viu? A gente vai falar desde a validade daquele famoso copia e cola nas sentenças, até a garantia de direitos importantíssimos para mães que estão em presídios. A ideia aqui é simples, ir direto ao ponto, naquilo que realmente importa para sua aprovação. Vamos começar pelo direito penal, que é matéria quente, sempre presente nos concursos. O STJ trouxe aqui alguns entendimentos que, na prática, mudam a forma como a lei é aplicada em situações bem delicadas. E a primeira decisão, gente, é um verdadeiro marco. O STJ reconheceu que o cuidado materno, a amamentação dentro do sistema prisional, conta sim como trabalho para fins de remissão de pena. Isso é de uma importância gigantesca. Pensa só, promove a equidade de gênero, porque a gente sabe que as mulheres encarceradas têm uma dificuldade muito maior para conseguir a remissão. A decisão, claro, não veio do nada. Está toda baseada na nossa Constituição e em tratados internacionais de direitos humanos. Agora, um ponto que sempre gera dúvida: qual a diferença entre estupro de vulnerável e importunação sexual? O STJ aqui foi direto ao ponto. O que define o crime, o divisor de águas, é a capacidade de resistência da vítima. Se a pessoa está dormindo, por exemplo, ou inconsciente, ela simplesmente não tem como resistir, certo? Nesse caso, a presunção de violência é absoluta. Portanto, se alguém pratica um ato libidinoso com uma pessoa que está dormindo, isso é estupro de vulnerável. Ponto final. Não é o crime mais brando de importunação sexual. Seguindo no direito penal, vamos falar de tráfico de drogas. O que exatamente significa o verbo trazer consigo? O STJ deu uma interpretação bem ampla. Não precisa a droga estar no bolso da pessoa, em contato físico direto. Se o entorpecente está ali, ao alcance imediato, imagina uma droga exposta numa mesa e várias pessoas em volta, todas com a mesma intenção, em concurso de vontades. Para a corte, todo mundo ali está cometendo crime. Essa decisão, na prática, amplia a definição do crime e facilita bastante a responsabilização de todos os envolvidos. Ok, agora vamos para as regras do jogo, tanto no processo civil quanto no penal. O STJ definiu aqui algumas questões bem práticas sobre a atuação policial em investigações que têm um impacto direto na validade das provas lá na frente. E aqui vem aquela pergunta clássica que despenca em prova. Afinal de contas, a Guarda Municipal pode ou não pode realizar busca pessoal? Essa questão já deu muito pano para manga, mas agora, finalmente temos uma resposta definitiva. A resposta agora é um sonoro sim. O STJ se alinhou a uma decisão de repercussão geral do Supremo, o tema 656, e pacificou a questão. Se existir uma fundada suspeita, como por exemplo, a pessoa tentar fugir quando avista a viatura, a abordagem e a busca pessoal feitas pela Guarda Municipal são consideradas totalmente válidas. Então, o ponto crucial aqui é: a jurisprudência mudou e se consolidou. Anota isso aí que é questão de prova na certa. Outro ponto processual penal quentíssimo: investigação de autoridade com foro privilegiado, como um prefeito. Precisa pedir licença para o tribunal antes de começar a investigar? A resposta é não. O STJ deixou claro que a falta de uma autorização judicial prévia não anula a investigação. O que é indispensável, isso sim, é a supervisão judicial posterior dos atos, para garantir que tudo correu dentro da legalidade. Mudando um pouco de área, vamos mergulhar no direito privado. Aqui temos decisões sobre direito de família, responsabilidade civil e contratos, que mostram como a jurisprudência vai se adaptando às relações do dia a dia. E esse caso aqui é fascinante, parece até roteiro de novela. Imagina a situação. Um casal se divorcia e o acordo era de pensão por apenas 1 ano. Só que o ex-marido, por vontade própria, continua pagando por mais de 25 anos. Quando ele finalmente decide parar, o STJ diz: agora não dá mais. Por quê? Porque o fato dele nunca ter parado de pagar gerou na ex-esposa uma expectativa legítima de que ela continuaria recebendo. É a aplicação da boa-fé objetiva na veia. O direito dele de parar foi suprimido pela inércia, o que a gente chama de suprécio. E, ao mesmo tempo, para ela, surgiu um novo direito, a surrectio, uma verdadeira aula.
Agora, olha que interessante como o STJ está tratando a questão do dano moral. A gente tem dois casos bem distintos aqui. No primeiro, ligado a Brumadinho, o motorista teve sua rota de trabalho alterada e pediu indenização. Não levou, porque não conseguiu provar um abalo psicológico grave e individualizado. Foi visto como um transtorno genérico. No segundo caso, uma autoridade pública foi retratada como presidiário numa montagem de revista. Também não conseguiu indenização. A justificativa: pessoas públicas têm uma proteção à imagem um pouco mais reduzida diante da crítica jornalística. A lição que fica é muito clara. Para ter dano moral, não basta um mero aborrecimento. Tem que ter prova de uma ofensa concreta, séria e individual. E essa aqui é uma decisão muito importante para o direito do consumidor. Pensa numa pessoa que passou décadas renovando seu seguro de vida, tudo certinho. De repente, a seguradora vai lá e cancela o contrato. Pode isso? O STJ disse que não, é uma prática abusiva e o fundamento é a violação da boa-fé e da confiança que o consumidor depositou na empresa ao longo de tantos anos. Com o tempo, esse contrato cria uma expectativa legítima de que ele vai continuar. Agora vamos para o direito público e tributário, áreas que costumam tirar o sono de muito concurseiro porque exigem atenção aos detalhes. O STJ falou de improbidade administrativa, de impostos e até da proteção do nosso patrimônio histórico. Uma dúvida muito comum: quem é que pode entrar com uma ação de improbidade administrativa? O STJ veio para esclarecer de vez: a Defensoria Pública não pode. A lei de improbidade tem suas próprias regras de legitimidade, que são bem específicas e mais restritas. Depois de uma decisão do STF, ficou batido o martelo: só podem propor a ação o Ministério Público e a própria pessoa jurídica que foi prejudicada pelo ato de improbidade. Em matéria tributária, dois destaques importantes. Primeiro, sobre o ISS. Não incide ISS naquela industrialização por encomenda, que é só uma etapa da cadeia produtiva, sabe? Quando uma indústria faz uma peça para outra indústria usar. O STJ se alinhou ao STF nisso. Segundo, sobre o ICMS. Sabe aquele benefício de redução da base de cálculo para máquinas e equipamentos? Pois é, ele não vale para produtos de uso doméstico, como um cortador de grama. O benefício é exclusivo para máquinas industriais e agrícolas. E essa decisão aqui é para proteger a nossa história. Quando o poder público é processado para restaurar um bem tombado, um prédio histórico, por exemplo, não adianta só chegar lá e falar que vai fazer ou começar a obra e parar. A ação judicial só vai ser extinta, só vai perder o seu objeto quando a restauração estiver 100% concluída. Para bom entendedor, promessa não basta. Agora, pessoal, atenção máxima, hein? Chegamos na parte mais importante de qualquer informativo: os recursos repetitivos. São os precedentes que vinculam, que todos os juízes e tribunais têm que seguir. Aqui, a atenção tem que ser redobrada. E nesse informativo, nós tivemos 3 grandes novidades na área dos repetitivos, que são as decisões de maior peso do nosso sistema. Foram firmadas 2 teses, que agora valem para todo o Brasil, e, além disso, uma nova questão super importante foi afetada para julgamento, o que significa que vem mais um precedente vinculante por aí. Primeira tese firmada, tema 1306. Aquele famoso copia e cola do juiz na sentença, a tal da fundamentação per relationem. Pode ou não pode? O STJ disse que sim, é válido, mas com uma condição muito clara. O juiz pode sim usar trechos de outra decisão ou de um parecer, mas é obrigatório que ele analise, mesmo que rapidinho, os novos argumentos que as partes trouxeram no processo. O que não pode é simplesmente ignorar o que foi dito. Segunda tese. Tema 1278. A remissão de pena pela leitura é válida? Sim, é válida, o que é uma ótima notícia. Contudo, e aqui está o pulo do gato, a avaliação dessa leitura, a análise da resenha do livro, não pode ser feita por um profissional particular contratado pelo próprio preso. A validação tem que ser feita por uma comissão oficial do próprio juízo da execução para garantir a isenção e a imparcialidade do processo. E para fechar, uma questão que ainda vai ser decidida, mas que a gente precisa ficar de olho. O crime de associação para o tráfico é a mesma coisa que organização criminosa para os fins da execução penal? A resposta para essa pergunta vai ter um impacto direto na vida de gestantes e mães condenadas por esse crime, definindo se elas terão ou não direito a uma progressão de regime especial. É uma decisão com um alcance social gigantesco, então vale a pena acompanhar de perto. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Com o nosso direito mudando o tempo todo, qual dessas novas teses que o STJ afirmou vai ter na prática o maior impacto no dia a dia dos fóruns e na vida da sociedade?
Fica aí a pergunta para a gente pensar. Esse foi nosso mergulho nos pontos essenciais do informativo 859 do STJ. Até a próxima.